Nasci na Avenida da Liberdade no 27º dia de outubro do ano da graça de 1961, próximo à Lagoa da Parangaba, em cujas margens havia o Asilo de Alienados São Vicente de Paulo e a Vacaria de Zé Tobias. Do Asilo de Alienados, lembro das surpreendentes visitas dos dali fugidos. A cada chegada, o ar gelava e me causava arrepios. Impressionante eles sempre virem para nossa casa, mesmo quando era a única de portas fechadas. Por tão frequentes, as aparições, silentes, ensimesmadas, aliadas, nos fizeram desenvolver um jeito sereno de conduzir ao portão frontal do hospício, inclusive os raros invasores mais agitados. Forte memória é a agonia expressada em gutural sintaxe e o horror de gargalhadas ensandecidas advindas do lado de lá das paredes e a imensa lateral caiada do asilo da Parangaba. Ela era a visão real de meu horizonte, responsável, talvez, pela minha introspecção e pelo meu desbravar a leitura da biblioteca de casa. Minha melhor aventura infantil, seguida de perto pela Vacaria de Zé Tobias. A Vacaria de Zé Tobias, além do íncito cheiro, me deu boas experiências. Tratar bicheiras dos animais, lembro bem. Um touro enorme sequer se sustentar em pé, tamanha a infecção numa das pernas, eu vencer o nojo da ferida purulenta, fervilhante de bichos, tratá-la com as próprias mãos nuas e segundos depois vê-lo andar pisando firme. Isso me fazia muito bem, cultivava São Francisco em mim. Vivia assim entre o signo de dois santos e a humanidade dos livros. O de Vicente, o asilo, hoje se me configura antítese do amor e caridade marcantes da história desse homem. E o de Francisco, a proteção dos animais, ainda me permanece forte. Ambos são exemplos de libertação pela fé. Os livros apenas me deram a utopia por horizonte. Depois de ler, costumava subir na garagem de casa de onde, deitado, mirava o infinito e guardava em mim todos os sonhos do mundo. De quando em vez dessa minha espécie de mansarda, hoje vejo assim, apreciava a rua à la Álvaro de Campos, em Tabacaria. A visão da rua real compunha o cenário do meu filme imaginário. As pessoas e as coisas animadas e inanimadas eram personagens da história a me prender à realidade e a inflar o balão de minha utopia. Numa dessas, aconteceu um fato indelével. Pela Liberdade, onde nasci, costumavam entrar boiadas advindas, sabe-se lá de que profundo sertão, rumo à Vacaria de Zé Tobias. Ao sentir o chão tremer, ainda suave sob as patas vacuns, e ouvir o aboio dos vaqueiros acima do retinido dos chocalhos, eu corria ao portão para admirar o cortejo adentrar a minha rua, virando à esquerda, depois de passar entre o Bar-Avião e a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Era comum surpreender o catingueiro boizana a repor o chapéu por tê-lo tirado ao passar em frente à igreja. Naquele indelével dia, acima do som das patas dos bois, ouvi atroante aboio, desci da mansarda, corri ao portão e vi à frente da boiada um vaqueiro tamanho, montado em um arrebol, tão alumiado mistério aparentava o cavalo.
Ambos estavam com a armadura de couro catingueira completa. Ele, chapéu, gibão, jaleco, guarda-peito, calção, perneiras, chinelo fechado, luvas e taca. O nordestino, sol das almas, sela, manta lhe proteger as ancas, peiteira, joelheira, arreios de cabeça com testeira larga. Prontos para da caatinga enfrentar a ramagem fechada, as garras afiadas da imburana, os espinhos de xique-xique. Atrás deles, magnetizados pelo apoio, os olhos reluzentes das reses, todas no mesmo passo, a seguir o dolente ritmo, sequer mugiam. Quase nem se ouviam os chocalhos. Pareciam pisar em nuvens. Arrebatadora procissão em câmara lenta a se deslocar a 5 centímetros do chão. As luzes do olhar dos bois lembravam as candeias a Nossa Senhora da Purificação em 2 de fevereiro. Segui até a vacaria, onde encontrei o vaqueiro já sentado às margens da Lagoa da Parangaba. Pitava um cigarro de palha, enquanto seu cavalo, ao se refrescar nas águas, espelhava seu brilho de uma margem à outra, onde o céu parece abrir um portal de luz. Queria saber daquele aboio, como ele encantava a manada a ponto de... Nem cheguei a perguntar. Ele olhou para mim, deu uma baforada de seu cigarro de palha e disse: seu menino, eu não estou trazendo esses bois. Boquiaberto, atendi ao seu gesto para sentar e ouvir a sua história, a qual, do meu jeito, ora lhes conto. Já virei mundo e além mundo, menino, e lhe digo: viver se vive de muitas formas. A gente costuma dar valor a tanta coisa inútil. É até compreensível, pois às vezes só se descobre a inutilidade das coisas depois de vivê-las. Perigo, por exemplo, só se sabe o quanto é tanto se o enfrentar. Quando acontece, tem de ser enfrentado, senão ele vai tomar conta de você até você parecer nem constar no mundo. Fugir faz o vivente desregular de si mesmo, daí fica sem botar sentido nas coisas até perder-se, sem saber quem é. Por isso, tem de enfrentar. Não pode ter medo de correr perigo. Tem de enfrentar, tem sim. Mas não adianta não ficar à procura de perigo pro modo de querer se achar. Pense numa procura inútil. Bestagem maior não há. Vai se perder, pois cada vivente já tem traçado o de tudo quanto a ser enfrentado. Os caminhos, as cruzetas, os argueiros, os espinhos, os formigueiros, os maus. E não são poucos. Não carece inventar mais. Cada um tem de cumprir a paixão de sua sina. Na vida, as causas por defender são muitas, mas cada vivente tem uma só sua. O segredo, menino, está em descobrir entre tantas qual é a luta da sua paixão. E tem outra, seu menino, essa é a mesma para toda a gente. Uma luta coletiva pode até se apresentar de forma diferente a cada um, mas é a causa a favor da qual toda a gente, em seu cada qual, tem de lutar com solidariedade e cumprir com paixão. A minha sina está na lida com as nações de gado. Nessa lida é comum enfrentar os encantos e desencantos deste e do outro mundo.
porque a vez de eles se juntarem no sol para se fortalecer e atrapalhar nosso estradar. Aí é quando se dá a acontecência. É sim, de se fortalecer a coragem, é quando se aprende qual é a força aliada dela. Enganado está quem pensa ser a valentia. Não, não é não. Valentia é só um tantinho assim dentro da coragem. O resto é a arrogância, expressão da covardia. Essa não enxerga ninguém. Coragem vê tudo, mas só é completa quando vem misturada num bolo só, de um jeito de não se saber se quem se manifesta é ela ou o medo. Sim, seu menino. O medo é o maior aliado da coragem, pois coragem sem medo é só valentia cega, e medo sem coragem é entrega. Ninguém deve entregar a vida, menino, porque vida não tem fim. O cabra desistente vira alma penada, tem fome eterna, sede insaciável, frio perpétuo, fogo sem luz, é um ser fosco. A valentia é fuga, nunca foi enfrentamento do perigo. O valente acaba desastrado, perde o rumo de si, endoida sem saber mais quem é. Em vez de paixão, tem ódio e desperdiça em arrogância a sua causa. Você tem de atinar diante os sinais, menino, achar sua causa e saber tomar as rédeas da vida. Aprendi isso vivendo e botando sentido nas coisas. E quem me aprumou no rumo da vida, seu menino, foi um boi. Eu era um cabra valente, afamado porque nenhum fujão renitente me escapava nas pegas de boi caatinga dentro. Tinha orgulho disso, sentia a admiração das moças, a satisfação dos poderosos e a inveja dos iguais. A soberba determinava a força de minha pisada, a ilusão da fama me desatinava na poeira da estrada, daquelas de esconder os caminhos. Não via a cilada do mal preparada nas cruzetas das ramagens a me desviar o rumo da minha sina. Em vez de cumprir a minha sina, estava sendo sicário de boi fujão. Levava essa vida inútil até um dia me desafiarem a pegar um boi impossível. Diziam ter parte com o lado fosco do mundo. Eu fui sem nem pensar duas vezes. Meu ligeiro cavalo luzeiro e eu encourados éramos um só ente, imbatíveis. Então, protegidos na armadura de couro, rumamos para cumprir a demanda. Nem me dei conta do dia marcado para render o tresmalhado. Dia de São Bartolomeu, 24 de agosto, dia da cilada, dia em que o encourado consegue se libertar das profundezas. Nem amanhecera, já estava a buscar o arredio. Mata fechada, ramagem densa, picadas estreitas, chão afofado por formigueiros, daqueles que derrubam a montaria. Sentíamos, Luzeiro e eu, a presença do bicho a nos rondar. É boi brabo, boi aruá, boi. Dia estranho, de luz pouca, com jeito de chuva, mas seco, com muito mormaço. Esse calor parecia provir do bafo do touro. O dia sob o rapto já passava do meio da tarde, quando ele rasgou o chão cruzando em nossa frente. A poeirama
subiu, sem quase nada ver, fomos no encalço do som da carreira do bicho. Sentíamos no rosto os torrões de chão lançados pelas patas traseiras do bafundo. Dava para sentir o cheiro dele misturado ao de luzeiro e o meu. Quando consegui olhar mais firme à frente, via o couro negro do touro brilhar coberto de sangue e suor. As garras da caatinga não perdoam. Seguia ligeiro, ora quase a se arrastar pelo chão, ora a saltar sobre a densa ramagem, e nós ali encalcados no seu rastro até anoitecer e o boi de repente sumir. Não fosse o plenilúnio, a escuridão nos tragaria. Estávamos numa clareira, atrás de nós e dos lados mata fechada e paredão enorme por horizonte. Um calafrio tomou conta de mim e meu coração acelerou. Era sinal de medo a se misturar com a coragem. Rodopiei no mesmo lugar com o luzeiro à procura do touro. Boi! Que bicho é você, boi? Ah, boi misterioso, mandigueiro, barbadão, que é tu, cramunhão? Boi, estrela, encantado, calçado, boi espácio, sete chifre, apareça, treme terra, ou seja lá quem for, eu não fujo porque não sou de me perder. Quer se encontrar? Pois venha me enfrentar. Meu coração, de tão acelerado, fazia o tempo parecer lento. Longe, troante, ouvi o troudo trotar do touro estrondando no clarão da clareira. O touro nos chamara terreiro. Troava cada vez mais perto, estrondeando todo aquele leirão. Luzeiro, meu nordestino sol das almas, acendeu sua cor de arrebol ao se empinar em duas patas. Quando ele voltava ao chão, levantei o olhar. Vi entre mim e a lua o touro ao negro a trotar bufante no céu. Vinha descendo, formando um arco. A cada patada, uma explosão de estrelas sob si. Ao bufar, chamas cintilantes formavam um halo à sua frente. O arco estelar esgueirou o paredão e o touro tocou o chão, correndo de encontro a nós. Senti o arrepio de luzeiro e, arrepiado, comandei irmos de encontro ao touro. Quando o encontro se deu, foi tudo por um triz, foi por um triz a eternidade desse mútuo trespassar. Por um triz não morri, mas senti a sua lancinante agonia, a revelação de sua existência. Senti a solidão do exílio, a rejeição dos párias, a repulsa e o trauma dos empesteados, a insânia dos isolados, o desvario dos proscritos, o desespero dos suicidas, a amargura dos traídos, a humilhação dos abandonados, a erraticidade dos mortos-vivos, a demência dos senis, a inflamação dos opilados, a insaciedade dos ébrios, a intolerância dos preconceitos, a vileza da hipocrisia, a injúria, a indignidade, a injustiça, o tormento dos desvalidos, a ira dos violentados. Senti, acima de tudo, o seu maior medo, a fortaleza de sua coragem e obstinação, a razão de ser de sua sina, sua paixão, e senti com igualdade após sua
causa é a causa comum a todos nós. É por ela sua luta, por ela inexorável ele persevera. Por ela deveremos todos lutar, porque liberdade não é e jamais será de um só. É luta coletiva, pois se neste e nos demais mundos houver um só ente, sem liberdade, ninguém será livre. Liberdade é minha sina, menino, a força do meu apoio. Intrigado, eu já ia questionar a razão pela qual então trazia os bois. Ele, antes de se encantar em meio à fumaça de seu cigarro de palha rumo ao portal de luz, mais uma vez me interrompeu. Seu menino, eu já lhe disse, não estou trazendo os bois diferentes